Olá, bom dia pessoal, tudo jóia, tudo bem? Eu quero trazer uma palavra de reflexão nesta manhã. Eu estou aqui em Mauá, eu ia falar Mongaguá, Mauá, São Paulo, na casa de uma prima minha. O tempo aqui está marcando 21 graus, mas está bem friozinho. Um clima maravilhoso. Ontem à noite eu dormi com um ventilador, porém agora está bem fresquinho. E eu quero trazer uma palavra de meditação. Primeiramente, a paz do Senhor para todos. Um feliz sábado. Que Deus possa abençoar a todos nós, né? Precisamos das bênçãos de Deus. E as bênçãos do Senhor, elas estão presentes diariamente em nossas vidas e em nossos corações. Eu louvo e glorifico a Deus por estar aqui na casa da minha prima. Estou de férias e iremos passar o Réveillon aqui. E dia 4, se Deus quiser, nós iremos descer à praia. Eu quero trazer uma palavra de meditação sobre andar no Espírito. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: digo, porém, andar em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao versículo 17. Meus queridos, eu sou o professor Nelson, Nayara Santos, tudo bem? Tudo jóia? Jorge, que Deus abençoe Jorge, Deus te abençoe, Deus te ajude. Eu sou o professor Nelson, bacharel em teologia, professor de teologia, professor também na área secular de língua portuguesa e língua inglesa. Terminei psicanálise e atualmente estou fazendo mestrado e doutorado em psicanálise. Tenho algumas especializações. Por que estou me apresentando? Para que as pessoas saibam na realidade quem nós somos, né? O que nós fazemos. E tenho algumas especializações através de pós-graduações, né? Eu amo fazer o que eu faço, como seja lecionar, né? Ensinar. Acredito, né? Que é um dom e também uma vocação, e a Bíblia fala sobre o dom do ensino. Aquele que tem esse dom, que esmere-se em ensinar, ou que dedique-se, que haja dedicação. Eu gosto muito de estudar, né? Estou até lendo um livro muito bom de psicanálise, que é Os Troncos e os Ramos, para fazer um trabalho. E também estou estudando o Jung, ou Jung, como alguns falam, indicado por alguns amigos meus, né, professores. Fernando Veloso, lá em Recife, um ótimo profissional, um excelente amigo. E nós vamos aqui falar sobre o andar no Espírito. O que significa, na realidade, andar no Espírito? Nós temos uma batalha travada, gente, em nossa mente. O campo de batalha espiritual em nossa mente, ok? E indicaria e aconselharia, são os 3 livros: o Homem Espiritual 1, o Homem Espiritual 2 e o Homem Espiritual 3, de Watchman. Ele mostra, na realidade, esse andar no Espírito de uma forma muito, muito sobrenatural. Esse andar no Espírito, em Watchman, nos põe em um patamar sobrenatural, sobre excelente. Será que realmente nós podemos
viver essa esfera do sobrenatural. Andar no Espírito é uma expressão fortíssima, idiomática, comum, que em hebraico significa conduzir a própria vida. Mas conduzir a própria vida em que sentido? De qual forma? O que a palavra de Deus, ela fala sobre esse andar no Espírito? O que a Bíblia nos ensina, né? Se vivemos no Espírito, o que é que vai acontecer? Nós vamos viver em uma constante comunhão com o Senhor. E será que nós, como seres humanos, temos realmente essa capacidade de estarmos 100% em Espírito? Vamos comentar aqui, né? Andar no Espírito corresponde a deixar que a nossa vida prática esteja de acordo com a vontade do Espírito. Porque há uma luta ferrenha, uma luta muito grande, 24 horas, entre a carne e o Espírito. E é isso que nós podemos compreender o que nos diz a palavra do Senhor. O fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, perseverança. E diz a palavra do Senhor aqui em Gálatas que contra essas coisas não há lei. Porém, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que nós precisamos compreender é que Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida espiritual de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. E esse andar no Espírito exige um esforço, mas um esforço de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a vontade de Deus, porque segundo o nosso querer, o apóstolo Paulo diz que eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque em nós, pessoal, há uma natureza carnal e também há uma natureza espiritual, há uma guerra constante. Se nós alimentarmos a carne, o desejo da carne, na realidade é uma inclinação para o mal, para as coisas que não agradam a Deus. Mas isso não significa que nós não tenhamos o nosso lado espiritual. O Espírito de Deus habita em nós, Ele está em nós. Só que há esta guerra, por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele disse, olha, vocês precisam estar revestidos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, né? E porque o que eu faço, no capítulo 7, Paulo, ele vai falando o seguinte, porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Vejam que é uma constante batalha, é uma constante luta. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal
que não quero isso e faço. Isso está escrito em Romanos, no capítulo 7, versículo 15 ao versículo 19. Depois nós temos uma pergunta: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 24. E muitos pensam, na realidade, que esta pergunta ela ficou sem uma resposta. Mas nós observamos que ele disse no versículo 25 de Romanos capítulo 7, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Quando ele fala aí com o entendimento, ele está falando com o Espírito. Andar no Espírito significa pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas, nas coisas que são da terra. Porém, nós vivemos as duas esferas, o espiritual e o carnal. E o capítulo 8 revela como Jesus Cristo, ele nos conduz a uma vida de triunfo, a uma vida de vitória, para que nós possamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Logo, pessoal, o que nós podemos observar aí? Existem duas leis que estão aí agindo, que serve a Deus, né? Que é a lei da vida, que nos conduz a viver em espírito, e a lei da morte, que nos leva a convivermos com os problemas, com as situações, com as dificuldades. Porém, é necessário que nós vençamos essa batalha espiritual tão forte em nossas vidas, porque a palavra do Senhor nos diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas isto é, pessoal, essa vivência. Isso não significa que nós não desobedeçamos, que nós não temos pecado ou que não venhamos a pecar. Mas o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas, quando nós pecamos, é recorrermos ao advogado que é Jesus, nosso grande intercessor, não é? E confessarmos a Ele, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós. A justiça de Cristo está imputada em nós através da redenção, através do sacrifício dele no Calvário, através da morte dele na cruz do Calvário. E o que na realidade significa estarmos na carne, pessoal? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Depois, essa declaração, que é uma declaração assim muito profunda, leva-nos a uma compreensão espiritual de que nós precisamos caminhar, nós precisamos prosseguir. E se Cristo está em vós, Paulo, quando ele escreveu a carta de 1 aos 2 Coríntios, ele estava escrevendo uma carta para uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Entretanto, eles viviam uma desorganização muito grande e também viviam na carne. Isto não significa que o Espírito de Deus não habitava ali, não operava naquela igreja, mas operava sim. E a lei do pecado que está dentro de nós leva-nos à maldade.
Elisma Lima, tudo bem? Leva-nos à maldade. Porém, a lei do Espírito nos conduz a um patamar espiritual para que possamos compreender qual é a perfeita, agradável, santa e a vontade de Deus, né? E Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Elismar, bom dia, tudo bem, querido? Portanto, meus queridos, o Espírito de Deus habita em nós. E Ele nos guia em toda justiça, em toda verdade, em todo conhecimento, nos alertando que nós devemos ter uma vida espiritual de acordo à vontade de Deus. Só vencemos a carne com a operação do Espírito, com a atuação do Espírito, porque se viverdes segundo a carne, há vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos capítulo 8 e o versículo 13. E não há outro meio de vencer a não ser pela atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele fala conosco, e nós vivemos um cativeiro fortíssimo. E nesse cativeiro, para melhor nós compreendermos a atuação do Espírito Santo, que é o cativeiro do pecado. Porém, somente um nos convence da justiça do pecado, que é o Espírito Santo. Não adianta sermões, não adianta estudo bíblico, não adianta falatório, porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei de Deus no meu entendimento. Esse homem interior é o Espírito que habita em nós. E Romanos capítulo 8, versículo 19 ao versículo 23 diz: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquilo que a sujeitou, na esperança de que a própria criação há de ser liberta do cativeiro e da corrupção, para a liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito. A palavra Espírito aqui está em letras maiúsculas. Também gememos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nosso homem interior geme, buscando a perfeição, lutando para ter comunhão com Deus, para agradar a Deus, para louvar a Deus, para viver uma vida espiritual. Mas eu tenho aqui uma boa notícia para você. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Espírito de Deus, ele geme, ele intercede, ele mostra-nos que nós devemos mudar. E aí ele vai nos ajudando em nossas debilidades, em nossas fraquezas. Nós somos ajudados pelo Espírito Santo, e isto é algo fenomenal, isto é algo extraordinário,
Porque esse andar no Espírito é viver uma experiência com Deus. O homem sem Cristo, ele é guiado pela sua natureza carnal. Ele faz tudo aquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, aquilo que ele decide, ele fala e age de forma pecaminosa. Se vocês estão aí compreendendo, vocês podem colocar um ok? E em Efésios capítulo 2 e o versículo 3 diz: entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos por natureza filhos da ira. Deus, ele nos formou segundo a sua imagem e semelhança. Porém, o homem, ele perdeu essa comunhão. E somente através de Jesus é que nós temos a redenção, pelo sangue, a justiça pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá o conhecer? Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando dos nossos sentimentos, ela está expressando aquilo que tem em nossa mente, nosso nível inconsciente, nosso nível consciente, no id, no ego, no superego. O homem, ele está contaminado. Mas a grande notícia de livramento é que Jesus veio para nos livrar da ira, para nos livrar do pecado, para nos purificar de toda injustiça. O homem natural, ele tem a sua decisão de acordo, o seu conhecimento natural, porque ele não tem um conhecimento espiritual. O homem sem Deus, ele pensa de forma diferente, ele age de forma diferente. O mundo sem Deus, ele não segue o conselho de Deus, mas nós precisamos ter uma experiência com Deus chamada de novo nascimento. Nós nascemos, nós crescemos, nós vivemos e nós conhecemos verdades, E ouvimos o Evangelho da nossa salvação. E o que nós precisamos entender é que o homem espiritual com Cristo, ele nasce do Espírito. Quando Nicodemos ele foi ter aquele encontro com Cristo, com Jesus, nós observamos que Jesus disse: olha, Nicodemos, é necessário você nascer outra vez, você nascer de novo para que você possa entrar no reino de Deus. E Jesus estava falando de um nascimento espiritual, nascer do Espírito de Deus, viver em harmonia com o Espírito de Deus, viver a habitação do Espírito de Deus em suas vidas, ou em nossas vidas. Aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. O homem espiritual, ele ouve a voz do Espírito Santo. Mas que voz é essa? Deus fala conosco de várias formas, de várias maneiras, através de alguém, através da leitura da sua palavra, através de um hino, através de um sonho, através dos nossos sentimentos, através de uma profecia, através de uma revelação. O homem espiritual, ele passa por um processo no seu entendimento e a sua mente torna-se frutífera e audível e flexível à voz do Espírito de Deus. Portanto, meus queridos, como é possível nós andarmos em espírito? Será possível? De acordo com Efésios,
capítulo 4, versículo 22 ao versículo 24, nós temos aí 3 fases que estão entrelaçadas, que estão interligadas. Primeiro, despojamento do velho homem. Os discípulos de Cristo, eles vivem, né? O discípulo do Senhor, ele vive de uma maneira nobre, de uma maneira digna, despojando-se cada vez mais, cada dia, da sua velha natureza. E sem Cristo, éramos guiados pela velha natureza. Agora, com Cristo, nós vamos tendo esse revestimento em nosso espírito do novo homem, de uma nova criatura, de uma nova vida, através de Cristo Jesus. Não com os nossos esforços, porém, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, ensinando-nos a viver uma vida diante da sua presença. Então vejam bem como é possível andar no Espírito. Primeiro, despojando-nos, deixando a nossa velha natureza. Em segundo lugar, acontecendo uma renovação no nosso entendimento. Uma reeducação através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos guia, a palavra de Deus, ela nos orienta, a palavra de Deus, ela nos dá poder, nos dá vida, nos dá satisfação, nos dá entendimento, nos mostra o caminho pelo qual nós devemos trilhar, pelo qual nós devemos seguir. E nós aprendemos muitas coisas que são coisas que nos conduz a uma vida nobre, a uma vida espiritual. É isso que o Atsimani, ele fala nos livros que indiquei para vocês: Homem Espiritual 1, Homem Espiritual 2, o Homem Espiritual 3. E nessa renovação do nosso entendimento, é necessário nós termos comunhão com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós temos o revestimento da nova identidade em Cristo. Agora nós temos que colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina. Oi, Sebastião Ramos, tudo bem? E temos que passar a viver um cristianismo prático no dia a dia, momento após momento, obedecendo a palavra de Deus. Aí, com estes processos aí, pessoal, o que é que vai acontecer? A ação do Espírito Santo vai agir em nosso homem interior. A ação do Espírito Santo na vida humana é como se fosse um vento. Somos guiados pelo Espírito. Aqueles que nasceram do Espírito movem-se de acordo à direção do Espírito Santo. Nós vemos o profeta, né? Ele teve uma visão de umas rodas. Aquelas rodas se movimentavam. À medida que aquelas rodas se movimentavam, foi o profeta Ezequiel, né? Deixa eu ver aqui. E nessa visão aí, houve algo muito, muito espiritual. E a expressão visão das 4 rodas é uma metáfora que se refere à perspectiva ou ponto de vista de alguém que está dentro de um veículo, geralmente um carro, e consegue enxergar tudo o que está ao seu redor. Isso foi o que aconteceu ali naquela visão espiritual, naquela visão maravilhosa. E a palavra do Senhor nos diz, né? E andando os seres viventes, andavam as rodas ao pé deles, e levando-se os seres viventes da terra, levavam-se também as rodas. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Para onde ia o Espírito, havia de ir, e as rodas se levavam de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Então vejam,
Aí nós vemos Ezequiel, né? E nós precisamos passar por essa experiência de vermos o Espírito de Deus agindo em nós, guiando-nos em toda situação, em toda adversidade, em toda dúvida. O profeta Ezequiel, ele viu além das tragédias de sua época, ele viu um tempo futuro de renovação, quando o Senhor reuniria o seu povo e daria a eles um coração novo, um espírito novo, e os ajudaria a viver segundo a lei de Deus. Portanto, meus amados, meus queridos, o Espírito Santo, ele está dentro de nós. O Espírito Santo, ele está em nossas vidas, está em nossos corações. Além de tudo, o que é que acontece com o homem que é guiado pelo Espírito de Deus? O que é esse andar no Espírito? Ele tem uma confiança total. Ele confia no Senhor. Ainda que os montes se transportem de um lado para outro, ainda que rujam os mares, há uma confiança em nossos corações de uma forma sobrenatural. Estou convencido de que Deus faz maravilhosamente bem todas as coisas, mesmo que não as faça para o meu conforto ou para a minha conveniência. Estou convencido de que andar no Espírito é a maneira certa de se viver uma vida nobre, uma vida digna, uma vida cristã. Quem é o nosso guia? Quem realmente dirige a nossa vida? Quem está por trás, Antônio Almeida, de toda essa situação? O Senhor, né? O Senhor. Bom dia, meu querido Antônio. E nós devemos entender que andar no Espírito não flui de um conhecimento teológico, mas flui de um andar com Deus, flui de uma experiência, de uma intimidade com o Senhor. E a voz do Espírito Santo, ela é muito peculiar em nossas vidas, em nossos corações. Eu sou uma pessoa que desde os 12 anos de idade, eu tenho essa experiência de ouvir a voz de Deus nos meus sentimentos, nas minhas emoções, através de sonhos, através de revelações, através de profecias, cujas profecias ou revelações que já saíram da minha boca foram verdadeiras, e o Espírito Santo falando através da minha vida para as pessoas. Há 3 testemunhos que nos ajudam a nós compreendermos a voz do Espírito Santo. Primeiro, convicção intuitiva da direção de Deus, daquilo que Deus está nos dirigindo, para aquilo o qual Deus está nos movendo, nos direcionando. Confirmação da verdade em nosso homem interior. E confirmação através da nossa maturidade espiritual, da nossa convivência com o Senhor nosso Deus. Portanto, meus queridos, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a diversas situações, a diversas experiências, e o Senhor vai nos mostrando de uma maneira maravilhosa. O que é que nós devemos, então, compreendermos ou fazermos, né? O que nós devemos fazer para que nós possamos compreender esse andar através do Espírito Santo, esse viver no Espírito Santo? É que nós somos levados pelo Espírito de Deus para a direção, né? Para dirigir as nossas vidas. Significa que nós podemos confiar no Senhor em toda e qualquer dificuldade, em toda e qualquer situação. E significa que o Senhor, Ele quer que nós tenhamos essa experiência. Ande no Espírito e não satisfaça as obras da carne.
É como eu disse antes, não significa que nós não tenhamos desejos pecaminosos. Claro que temos. Mas vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma experiência. E aqui eu estou concluindo, estou terminando. E vivemos um tempo, estamos vivendo em um momento que nós precisamos desse abraço do Espírito Santo, dessa comunhão do Espírito Santo, desse andar no Espírito Santo. E eu te pergunto, você já entregou a sua vida ao Senhor? Você já passou pela experiência do novo nascimento? Quem está te guiando, os teus desejos ou a palavra de Deus? Deus quer habitar com você. Deus quer invadir toda a tua vida, encher todo o teu ser. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus para você. Você está disposto a deixar o Espírito guiar a tua vida? Gente, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós experimentamos a esfera do sobrenatural. A esfera do sobrenatural é algo muito lindo, algo muito especial. E eu te convido nesta manhã a ser guiado pelo Espírito Santo. Que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma extraordinária, de maneiras que você possa compreender o teor desta mensagem e você diga: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, ok? Um grande abraço para todos. Que Deus abençoe de uma forma toda especial as nossas vidas.